Santo, santo, santo. Obrigado, Deus. Aleluia. Deus maravilhoso e santo. Grande Deus. É, Jesus. Te adoramos. Aleluia, aleluia.
passar para o pastor Osvaldo. Grande Deus, Santo, aleluia. Grande Deus, aleluia. Santo, 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 santo. Grande Deus, te adoramos. Aleluia, Jesus. Aleluia. Glória seja dada sempre a Deus. Amém? Amém. Que bom que você está aqui. Amém. Ficamos felizes porque estamos diante de uma campanha bastante poderosa. Não basta ser vaso, tem que ter azeite. Aleluia. Isso é muito importante para que nós possamos assim entender, porque ser vaso é uma coisa, mas deixar Deus transbordar o azeite em você, aí é totalmente diferente. Glória a Deus. Porque aí você morre para você e vai viver para fazer a vontade de Deus. Essa é a diferença de ser vaso e de ter azeite. Amém? E eu creio assim, como foi na abertura, na sexta-feira passada, onde o nosso pastor, nosso amigo Rodrigo estava aqui, foi uma palavra tremenda. E eu creio que nessa noite não será diferente. Deus usará o servo dele. Marcos está aqui nesta noite, eu já te agradeço. Sempre que nós estamos lá, eis-me aqui. Aleluia. Isso é muito bom. Como é bom ter azeite. Deus é maravilhoso. Amém? Glória a Deus. Vamos abrir nossa Bíblia aqui em Êxodo. Êxodo capítulo 25. Aleluia. Êxodo capítulo 25, verso 2. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Muito frio, mas eu creio que o Espírito Santo Glória! está descendo. É, Jesus. Aleluia. Você entrou com frio, mas vai sair com calor aqui. Vai dar a coisa para cima, para cima. Porque vai estar aquecido pelo Espírito Santo de Deus. Todos acharam? Esse no capítulo 25, versículo 2, diz assim, ó. Fala aos filhos de Israel que me traga a oferta de todo homem cujo coração mover para isso. Dele recebereis a minha oferta. Esta é a oferta que dele recebereis: ouro, prata, bronze e daí por diante. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Nós ficamos felizes Aleluia. porque quando nós abrimos as Escrituras de Deus e nós não só entendemos, mas nós paramos para pensar e entendemos que não só nós assim obedeceu e obedece aos mandamentos de Deus. Isso já está vindo lá de trás, porque nós estamos vendo algo aqui do Velho Testamento, que fala, Êxodo capítulo 25, versículo 2. Deus aqui já dando uma ordem à nação de Israel que eles deveriam trazer as ofertas. Ou seja, aquilo que Deus movesse o coração deles, eles tinham que trazer. Ou seja, não é para dar o que você quer dar. É isso que nós precisamos entender. Porque às vezes nós assim, a oferta eu vou dar isso aqui. Não. Deus toca no seu coração. Agora é você que vai decidir se você obedece ou se você retém. É livre-arbítrio. Você prefere obedecer a Deus ou aos homens? Porque quando chega a conta de água e luz, você não vai dizer, se der eu pago. Não, tem que pagar. Sim ou não? Porque se não pagar, logo você vê a escada subindo do pote. E quando você chegar lá, você não pagou a conta, eu vim cortar. Mas Deus é totalmente diferente, o amor de Deus é tão grande que Ele diz o quê? Olha, eu vou mover o coração de vocês e vocês vão dar aquilo que eu disser para vocês. Por que Deus
Mas e se eu não tiver? Lá Deus já sabia o que passava no coração deles. Como hoje, Deus também sabe o que passa nos nossos corações. Aleluia. Não adianta a gente querer, o ditado aí fora que diz, vamos, como é que se diz? Eu esqueci o ditado que eu quero falar aqui. Colocar água na peneira, né? Como diz aí fora, tapar o sol com a peneira. Que não vai dar certo. Com Deus isso não vai dar certo. Porque antes de você meter a mão no bolso para trazer a sua oferta para dali, Deus já sabe o que você vai dar. É Sim ou não? verdade, Deus. Então, se eu tenho um salário e ele me diz, Osvaldo, você ganha tanto, e desse tanto você vai tirar 10%. Aqui já é dízimo. Então eu sei, vou fazer a conta rápida do que vem para minha mão, e ali eu vou tirar e trazer, alocar para a casa de Deus. Aí no decorrer do mês aí, entrou outros dinheirinhos no meu. Não, Deus aqui não vai falar nada comigo, porque eu já dei o meu dízimo. Aí papai do céu está olhando para mim e falando, eu estou vendo, tá? Então ele diz, de tudo que entrar em tuas mãos, tirarás os 10% e entregará na casa do tesouro. Ou seja, você vai colocar aqui. Mas Osvaldo, eu vejo que todo culto se fala de oferta, mas nós acabamos de ler um texto aqui que Deus já ordenou a nação de Israel que ele tinha que trazer o quê? Oferta. Então, não é certo ou errado pedir oferta? Dar oferta para a casa de Deus? Sim ou não? É certo ou errado? O que vocês acham? É certo. Por que é certo? Porque nós estamos obedecendo às Escrituras, aonde Deus já ordenou lá atrás. Aqui não está no Novo Testamento. Mas Osvaldo, tem no Testamento, tem no Novo? Tem. Então nós precisamos entender que para que a casa de Deus, as obras sejam tocadas, a conta de luz, conta de água, aluguel, produto de limpeza, algumas pessoas baterem na porta precisando de uma cesta básica e assim por diante, vai ser tirado do tanto do dízimo dessas ofertas que entra. Aí você não traz. Aí bate uma pessoa ali, pastor, vai com Deus, porque hoje não tenho. Aí Deus fala assim, o que meus filhos estão fazendo? Porque ele diz que os dízimos e a oferta era para socorrer os órfãos e as viúvas. E aí? Então vocês entenderam a responsabilidade que nós temos de cumprir com os mandamentos de Deus. Precisamos. Não é para pastor, não é para ninguém. Tudo que entra na casa de Deus é para socorrer aqueles que necessitam. É por isso que nós precisamos cumprir. Mas eu leio, eu oro, mas eu não dou dízimo, eu não dou oferta. Então, lá em Malaquias, eu nem vou ler o que diz lá, porque todo mundo aqui já sabe. Malaquias 3:10. Estás tu roubando a Deus? Aí você pode dizer assim, mas aí é um texto. Mas se tu for lá no contexto do texto, lá vai dizendo, para tu receber o dom dado por Deus, que é a vida eterna, tu vai ter que obedecer a minha lei. Esse é o contexto de Malaquias 3:10. Para o não entendedor, vou explicar. Se tu obedecer 90% e deixar 10% para trás, não vai subir. Acabou. Então nós temos que fazer as coisas certas, porque nós somos filhos de Deus. E como filhos de Deus, nós precisamos entender o que
papai fala para nós, nosso coração, nosso ouvido tem que estar sensível à voz dele, que é as escrituras, para nós colocarmos em prática, aqui e lá fora. Não só aqui, principalmente lá fora. E está pronto para defender quando alguém dizer: eu não faço isso porque eu estou dando para o pastor enriquecer. Aí você vai dizer: aonde eu estou, eu te levo lá para te provar que lá não tem isso. Mas tu só vai poder fazer isso se tu realmente lê as escrituras e colocar em prática. Todos entenderam? Consegue se levantar e trazer o dízimo e as ofertas para a casa do Pai? Ainda pra viver, Aleluia! ainda pra viver, mesmo que não haja ninguém no mundo, Aleluia! Glória a Deus! Estenda a sua mão para cá em nome de Jesus. Soberano e eterno Deus e Pai. Aqui, meu Deus, estão teus filhos, meu Deus, que entende, que lê, que aplica, que sabe exatamente aquilo que o Senhor está falando com eles. Aqui que trouxeram o dízimo, aqui que trouxeram as ofertas, Pai. E desde já nós estamos consagrando, pedindo em nome do Senhor Jesus. Consagra, Pai. Consagra o dízimo das ofertas dos teus filhos e das tuas filhas, Pai. Pai, entra em cada lado, meu Deus, nesta noite. Vê essa necessidade, meu Deus, do teu filho e da tua filha. Vê o que é que eles estão precisando, Senhor. Tu sabe. Aquela porta de emprego, talvez. O dinheiro para pagar. Eu não sei o que meus filhos necessitam. Eu não sei o que meus filhos precisam. Mas eu creio no Espírito Santo. Que tu sabes exatamente aquilo que eles necessitam. Então visita, meu Pai. Visita teus filhos, fortaleza, dê força, renova, Pai. Renova, Senhor. Porque eles precisam de renovo a cada dia. Nós precisamos da tua palavra. Nós precisamos do Espírito Santo. Nós precisamos da tua mão santa poderosa. E nessa noite não será diferente, meu Pai querido. A tua palavra será pregada. A tua palavra vai aqui em cima, Senhor. O teu povo, a nave da tua igreja, precisa entender o que vai ser dito daqui em cima da tua palavra. Então, desde já, abra o nosso coração. Abra a nossa linha de entendimento, meu Pai. Nos dê linha de raciocínio. Nos dê sabedoria para que nós possamos colocar em prática aquilo que o Senhor vai passar para hoje, em nome do Senhor Jesus. Nós te agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Amém? Glória a Deus. Estamos aqui convidando o nosso pastor Marcelo, que vai orar pela vida do pastor Marcos, onde ele vai trazer a mensagem desta noite. Amém? Aleluia. Dê uma linda salva de palmas, receba o nosso pastor. Aleluia. Povo de Deus, boa noite. Salve, paz, sejam com todos. Amém? Vai tudo bem? Glória a Deus. Jesus é a nossa rocha. E em cima da rocha que é Cristo, nós não vamos cair. Porque Ele é sustento. Amém? Aleluia. Pastor Marcos, suba aqui em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero louvar a Deus pela vida dos nossos irmãos da Casa de Recuperação, Vida Nova do Espírito Santo, nosso irmão Miqueias, nosso irmão Márcio e o nosso irmão que estava lá na casa também, não é? Já saiu, e o amigo dele aí que trouxe ele também, nosso amado Adilson. Bem, glória a Jesus pela vida de cada um de vocês. Deus possa abençoar. Continua segurando ali, né, a mão do pastor Rui, ajudando naquela batalha ali, que nós sabemos que não é fácil, mas é possível com o nosso Deus. Amém? Estenda suas mãos, vamos orar pela vida do nosso irmão que vai pregar esta noite. Pai amado, nesse momento nós nos dobramos diante do teu altar, porque nós sabemos, ó Pai, que o teu altar ele é santo. E estar aqui, meu Deus, debaixo da obediência, debaixo, meu Pai, da misericórdia, debaixo da tua graça, da tua bondade, para poder, meu Deus querido e amado, levar a tua palavra. O teu filho que se disponibilizou nesta noite
a trazer, Senhor amado Deus, a palavra que vai fortalecer o teu povo, que vai, meu Deus, abençoar a tua igreja. E nós queremos abençoar a vida dele, meu Pai. Que o Senhor o use como instrumento, Pai querido, poderoso nas tuas mãos, para, Pai querido, derramar as tuas palavras sobre o coração da tua igreja. Nós abençoamos a vida do teu filho, a casa dele, Pai querido e amado. Seja, Pai, visitada pela tua mão e o teu poder. Nós te louvamos e engrandecemos no nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Aplauda Jesus. Mais uma vez, em nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Oi, Como eu amo poder falar da palavra de Deus. E melhor do que falar é viver, mas não é tão fácil. aleluia, Jesus. Salve a amada igreja do Pai do Senhor Jesus, amém? Amém. Acredito que a maioria aqui me conheça. Eu quero agradecer primeiro ao meu amigo, meu irmão, pastor Marcelo, que durante muito tempo em que eu passei na casa de recuperação, continua ainda fazendo um trabalho lá, e eu tive o prazer de ser alimentado pela boca desse profeta, homem de Deus. Então eu tenho que ser grato, não somente a Deus, mas primeiramente a Deus e depois aos instrumentos de Deus. Quero agradecer também meu querido pastor Oswaldo, glória a Deus, que também me tratou com muito carinho. Eu quero agradecer a essa igreja que ainda confia na minha pessoa, mas é claro que em primeiro lugar confia em Deus, porque eu não posso falar somente de mim. A minha história pode sim motivar pessoas, a minha história pode até incentivar você, mas a história que transforma, a história que muda é a de Jesus. É a de Jesus, é a palavra de Deus. Eu vou tentar deixar algumas coisas aqui, mas confesso para os irmãos que quando eu estava a meditar nessa palavra, eu não posso falar daquele que seguiu sem falar daquele a quem ele seguia. Eu preciso fazer menção de Elias, que foi o grande mestre de Eliseu. Nós vamos entender que Elias, para aqueles que lêem Bíblia, é conhecido como profeta do fogo, aquele que derrotou os profetas de Baal, aquele que verdadeiramente tinha uma intimidade com Deus, homem de oração. Eu quero dizer para você, se você tem seu pastor como teu mestre, como teu mentor aqui na terra, eu quero dizer que você precisa aparentar, mostrar algo que nós vemos nele. Eliseu então pediu, quando ele teve a oportunidade, momentos antes do seu mestre se for, de ir, porque ele foi arrebatado pela carruagem de fogo, aqueles que nem sabem disso, e ele disse, olha o que você quer, e ele disse, eu quero porção dobrada. Se você me ver subir, então você receberá a porção dobrada. Então todo momento em que o mestre dele dizia, olha, eu vou ali resolver uma coisa, eu vou falar com alguém, mas não, eu vou pensar no Senhor, o quanto tempo eu vou com você. Não perca os teus olhos do seu mestre, do seu pastor, cuide dele, imite ele, já que você está aqui, porque acredita na palavra de Deus, através da boca dele. Eu hoje tenho o pastor Rui como meu irmão, meu pai e meu pastor, o meu mentor. Há momentos que eu quero até desabar, eu sei a quem procurar. Eu quero falar então também de Eliseu então. Nós vamos entender que Eliseu fez o melhor pedido, mas nós vamos entender também a falta que Elias fez para Eliseu. E que ele aprendeu com esse mestre. Eu quero perguntar para essa igreja, você tem aprendido alguma coisa com o teu mestre? Você tem executado isso na tua vida, na tua casa, na tua família, na igreja? Porque senão não vale a pena seguir alguém que eu não admire, que eu não queira imitar. Assim disse Paulo também,
Elias. E nós vemos que Moisés, então, é a simbologia da lei. Nós vamos ver também, então, que Elias é dos profetas e Jesus, o Salvador. Nós vamos entender, então, mas a Bíblia também relata que Eliseu fez mais proezas do que o seu mestre. Mas eu estava pesquisando e notei que Deus, Ele é tão perfeito que para cada época Ele sabe como fazer, Ele sabe quem usar e como usar. Não é que um profeta era maior que o outro, ou melhor do que o outro, ou que Deus era mais com Elias do que foi com Eliseu, ou Deus era mais com Eliseu do que foi com Elias. Mas uma coisa eu quero deixar bem para essa igreja. Nós vamos fazer menção da palavra. E não perca, porque a palavra vai falar do que o profeta fez, mas vai falar também de uma viúva, vai falar da ação de Deus na vida do profeta e na vida da viúva. Abre nossas Bíblias lá em 2 Reis, capítulo 4, e vamos tomar a leitura. Aleluia. E o Espírito vai se encarregar de falar no teu coração. Aleluia. Glória, 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 glória. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Ah, como é bom, como nos foi bom ter sido afligidos pelo Senhor. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Porque, igreja, eu preciso dizer que a melhor forma de conhecer a Deus é em meio à necessidade, é em meio às angústias. É a melhor forma, porque nós percebemos o amor de Deus sobre nossas vidas. E nós vamos ver então nesse texto. E diz assim, 2 Reis, capítulo 4. E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu, dizendo: meu marido, teu servo, morreu. E tu sabes que o teu servo temia ao Senhor, e veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse: que te hei fazer? Declara-me que é o que tens em casa. E ela disse: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai e pede para ti vasos emprestados, e a todos os teus vizinhos vasos, vasilhas, não poucas. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o azeite, e todos aqueles vasos se põem à parte, e que estiver cheio. Partiu, pois, dela e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos, e eles lhes trazia os vasos, e ela enchia. E sucedeu que, cheios que foram os vasos, disse a seu filho: trazei-me ainda um vaso. Porém ele lhe disse: não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Então veio ela e fez saber ao homem de Deus. E disse ele: vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Aleluia. Amém? Glória a Deus. Glorifique a Deus, igreja. E quando você entender alguma coisa e você se ver dentro do texto, glorifica. Glorifica. Você percebeu que na primeira instância ela diz: não tenho nada. E logo em seguida ela diz: tenho um pouco de azeite e um pouco. E ele então lhe deu as instruções. Eu estava pensando: o que você tem e o que eu tenho
possa multiplicar. Aleluia. Há algumas pessoas que vão dizer que não tem nada, se esquecem da sua própria vida. Se você voltar atrás e ver o chamado de Eliseu, você vai entender a disponibilidade que temos que ter para com Deus. Quando Elias vai lá e põe sobre ele a capa, então ele vai, entende, e vai atrás e pede para se despedir, abre mão do que tinha, que era as juntas de boi, festeja e logo segue o profeta e passa a obedecer. E eu e você então agora precisamos entender com Eliseu, por que Eliseu se tornou um homem tão notável, homem obediente. Não basta também ter um grande mestre se nós não obedecermos. Se ele não obedecesse a Elias, não teria se tornado o grande profeta que se tornou. Então eu fico pensando comigo aqui que nesse momento que ele viu a viúva, ele tinha intimidade com Deus para falar tal coisa, tal como o seu mestre, que tantas vezes também falou com Deus. Quando aquela terra passava por grande sequidão, Elias clamou ao Senhor. E não precisou muito. Lá quando os profetas de Baal não precisou muito. Quando ele falou, Deus fez cair fogo do céu. O que é que leva Deus a servir os homens de tal maneira? Nos tornarmos pessoas obedientes aos nossos mestres. Aprender a palavra de Deus. Sabemos também que a Bíblia vai dizer que Elias era fiel à palavra de Deus. Nós vamos entender agora que Eliseu então teve um grande mestre. E por isso quando ele fala com a viúva, não teve dúvida. E a viúva o obedece. E eu fico pensando também nessa mulher, porque diz que o seu marido era profeta e era temente a Deus. Como Deus não seria com a esposa de um profeta que era temente a Deus? Aleluia. E a pergunta é, igreja, eu e você temos sido temente a Deus? E o que é ser temente a Deus? Aleluias. As minhas vontades vêm, eu estava dizendo um pouco tempo atrás na casa de recuperação. Pergunto e eu não canso de dizer. Há momentos que eu quero usar drogas, há momentos que eu quero me prostituir, há momentos que eu quero mentir, eu quero brigar, eu quero bater. Glória. E eu lembro então que essa é a vontade da carne. E que esses hábitos tinha o velho homem. E que agora eu sirvo a um Deus, ao mestre dos mestres, verdadeiramente. Eu sirvo ao Deus Altíssimo, aquele que ainda que eu morra, Ele pode me ressuscitar, mas para isso eu preciso obedecer. E falando-se da viúva, eu quero dizer que se Deus perguntar para você, o que você tem, jovem? Olhe para você, olhe para a tua casa. Ah, Senhor, eu tenho minha vida, Senhor. Confia ela a mim. Como diz no Salmo 37:5. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. E o mais ele fará. Glória. Sabe, eu estava vendo aqui. E eu preciso falar. A igreja precisa fazer barulho. A igreja precisa passar pela terra e ser notado. Precisamos dar sinais e prodígios. Como que eu dou sinal? Será que na minha casa o louvor está alto a ponto do vizinho ouvir? Ou eu tenho que continuar ouvindo os batidões? Porque a Bíblia diz que os filhos das trevas são mais prudentes. Às vezes eu estava lá na casa de recuperação e há um vizinho do lado que põe o som alto, aquele batidão, e eu num monte tentando orar, pensei em gravar uma live. Como que eu podia gravar uma live com aquele som, parecendo que estava comigo ali? Então ele me incomodou e me atrapalhou. Mas o que a igreja tem feito na terra? Precisamos sim, com o poder de Deus, com a manifestação do Espírito Santo. Precisamos mostrar. Quando alguém perguntar, mas por que você canta tanto? É porque o mal não pode me atingir. Por que você canta tanto? Porque Deus não deixa me faltar nada. Mas o seu marido está desempregado, seus filhos estão doentes.
glória de Deus. Louvado seja Deus. Eu vivo na glória de Deus. Glória, 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 Eu fico me glória. perguntando às vezes que Deus nós servimos, já que Deus se manifestou em todo lugar na aflição. Eu estava comentando ontem com a minha esposa, eu estava dizendo para ela, aonde Deus apareceu na fornalha, antes dos homens serem lançados na fornalha, Sadraque, Mesaque e Abednego, não, ele apareceu na fornalha, aonde ele estava com Daniel, quando Daniel estava a orar na casa dele 3 vezes ao dia, não, ele estava na cova com Daniel. Aleluia. Aonde ele estava com você nos seus piores momentos, mas você viu? Aonde ele se manifestou para essa viúva? No seu pior momento, estava para levar os seus 2 filhos para serem servos. E ela foi buscar aonde? Ela cria no Deus do marido dela, ela cria nos profetas, e ela foi atrás do homem de Deus, e o homem de Deus não falhou, e o Deus do homem de Deus não falhou. E a fé daquela mulher não falhou. E o azeite só cessou quando as vasilhas acabaram. E outro detalhe que eu vejo aqui também, como é, será que se você sair pedindo para os seus vizinhos, como é a tua relação com os seus vizinhos? Será que eles vão te prestar as vasilhas? Será que eles te reconhecem como homem e mulher de Deus? Minha vizinha, vão cortar minha luz. Você não pode me ajudar. E outro detalhe que eu vejo aqui, mesmo o homem sendo um profeta, sendo um homem de Deus, a Bíblia diz que ele devia. Ele devia. Não somos perfeitos, vamos falhar, podemos morrer e deixar nossos filhos aí a língua. O que nós não podemos deixar é a casa sem a presença. Aleluia. Vai ficar difícil para minha mulher? Vai ficar difícil para os meus filhos? Vai, mas que eles confiam no Deus que eu confiei até o dia da minha morte. Deus não tem prometido vida fácil para ninguém. E eu fico me perguntando então sobre esses homens. Eu estava vendo Deus usar Eliseu para purificar a água, Deus usou Eliseu para fazer esse milagre, fazer aquilo outro. Deus usou, sabe, Eliseu para tanta coisa. Então olhe para mim, olhe para você, igreja, para que Deus tem te usado, o que você tem feito, o que Deus tem feito na tua vida, através da tua vida. Aleluia. Há 3 dias, minha internet eu não pago. Então ela começou a falhar. E eu comecei, pai, eu preciso enviar uma mensagem. Eu preciso chegar alguém. Porque assim como todos aqui, ou a maioria, fica procurando coisas na internet, alguém vai achar a mim falando de Deus. Aleluia. Alguém vai parar em você, louvando ao Senhor. Aleluia. Glória, glória, glória. Eu escuto o fala que eu te escuto. Sim, meu Deus. Eu mudo de canal e paro e vejo os testemunhos. Eu paro no RS Soares. Eu paro porque eles não param. Porque eles sabem que sempre terá alguém ouvindo a palavra. Porque é Deus que envia. Há muitos drogados que dão testemunho naquela igreja, dizendo: eu cheguei da balada, não conseguia dormir de tanta farinha que eu cheirei, sentei no sofá, liguei a TV, mudava de programa, só evangélico, até que chegou uma hora que ele se rendeu e parou e ouviu, e alguém chegou lá e dizendo: eu usava cocaína, eu fazia isso, eu tinha aquilo, hoje estou na igreja, hoje minha vida mudou. E aí me parece testemunhos absurdos. Absurdo é isso. Absurdo é isso. Um profeta falar para uma mulher pegar um monte de vasilha, porque ela tem um pouquinho de azeite, e trancar na sua casa. E ele não falou para ela: vai jorrar azeite. Pega quantas vasilhas. Ela nem questionou. A Bíblia não diz que ela questionou. Tem um louvor que diz, em vez de questionar, adore, uma coisa assim. Você tem mais questionado ou tem mais adorado? Aleluia. Eu me pergunto por que essa igreja me chama. Até hoje eu falei para os meninos:
capa da Bíblia. Eu marco e não consigo seguir. Aleluia. Ainda não aprendi um monte de coisas. Mas sabe o que eu falo para os meus irmãos? Eu não estou usando droga. Eu não estou brincando com minha esposa. Eu não estou brincando na rua. Eu não xingo mais palavrão. Eu não minto mais. Aleluia. E quando eu posso, eu lá trabalhando de servente de pedreiro. Mas já postei também cuidador de idoso. Já postei eu na portaria. Você vai me ver num monte de lugar. Numa praça. Hoje eu estava no posto de saúde pegando meus remédios de pressão alta. E eu tenho fotos para comprovar. E eu posso dizer, não sou diferente de você, não sou melhor que você, mas não sei que você tem a fé que eu tenho. Aleluia. E esses homens são minhas testemunhas hoje. Aqueles dois também são minhas testemunhas. O que eu prego naquela casa de recuperação, e nem todo mundo gosta. Tem gente que levanta, tem gente que fecha os olhos, tem gente que fica balançando a cabeça. E o Espírito Santo diz no meu coração, fique tranquilo. Fique tranquilo. Aleluia. Me rejeitaram também. Quem dirá você? Eu que não pequei e rejeitaram. E às vezes eu estou no microfone e eu vejo alguns irmãos andando por fora da igreja. E aí eu falo alto porque eu quero que ele escute. Aleluia. Eu quero que ele escute. Glória. Você pode ficar fora da igreja, mas não deixe Deus fora de você. Fala, Jesus. Não é? Deus poderoso. Você tem que escutar. Esse meu irmão estava lá. É presbítero. Muita gente não sabe. Então eu chego naqueles homens, falo do que eles fizeram, falo do que nós fizemos, mas eu digo a eles o que eles devem fazer. Como disse o profeta. Meu Deus. Como disse o profeta. Eu vi como a irmã do lado de fora, seguindo, orando por esse jovem que aqui está. E eu sentei com ele muitas vezes, e na cozinha a gente conversava, e eu tiro fotos dos pratos de comida para mostrar para as pessoas. Aqui dentro eles comem, aqui dentro eles bebem, mas aqui dentro eles ouvem palavra. Aleluia, Jesus. E aí eu preciso dizer, o cair é do homem mesmo, mas o levantar também é de Deus. Aleluia. Sua Eu não glória. acredito que Deus levante ninguém. Porque ele disse para Ezequiel, põe-te de pé. E ele está dizendo para você, está desempregado, vai procurar emprego. Está faltando alguma coisa, peça. Fala com o pastor, pastor, estou com problemas. Porque essa mulher, quando teve problema, não procurou o profeta. Tem gente que depois que o negócio fica feio, aí procura o pastor. E aí tem um pastor se não der jeito. Queridos, Aleluia, Jesus. e tem um detalhe, eu escrevo, às vezes nem eu escrevo minha letra. Não, mãe, dá uma segurada aí. Glória a Deus. Dá uma segurada aí, tem que pesquisar. Glória, 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 glória. Aleluia. Aleluia. Oh, glória. Deus seja louvado. Mistério. Acho que eu estou começando a escrever em línguas. Querido, eu preciso falar para essa igreja. Você vai ouvir na internet. Eu desafio você a ouvir 10 pregações na internet de teólogos, estudos bíblicos. E tua vida muda. Se você não crê, a gente está ouvindo muita coisa e não estamos acreditando. Meu irmão, o senhor aí, quantos anos o senhor tem hoje? O senhor mesmo que toca? Eu? É. Quanto? Não parece, a cor ajuda, hein? Não, brincadeira. Quantos anos o senhor tem? Meu Deus, não parece, não. Sinceramente. Ó, mas vamos usar esse 71. O senhor sabia que tem gente aqui que não se atinou ainda? Que se tudo correr bem vai chegar nessa idade. E que quando chegar nessa idade, se não tiver fé, desvia.
Por que Deus nos livrou da dor na coluna? Por que Deus matou meu filho? Era para ele me enterrar, não era para mim enterrar ele. Por que tantas indagações? Essa mulher, a viúva, só creu. Entrou na sua casa Aleluia, Jesus. e o milagre aconteceu. Quer viver milagre? Creia. Aleluia. Eita, Senhor, da glória, glória, glória. Eu falei para minha mulher que eu estou para começar a fazer exercício. Até comecei um tempo, já parei. Meu Deus. Mas um não pode falar do outro, que ela também começou a emagrecer e já parou. Aí esses dias nós estamos ouvindo uma pregação. Aí a pregação diz assim: Deus quer fazer, você quem pede. Eu falei, tá vendo? Deus quer que você emagreça. Ô Marcos, vai cuidando da sua saúde, sua pressão também está boa. O médico falou para você fazer exercício. Fiz caminhar uns 3 dias, fui até para capoeira. Postei ainda, jogando capoeira. Só que é lógico que depois eu saí lá meio metro de língua para fora. E no outro dia você voltou? Não. E lê a Bíblia? Não, essa noite eu falei para minha esposa, ó, eu vou fazer uma vigília. Alguém faz vigília deitado na cama? Peguei a Bíblia, botei do lado da cama, ela do lado, aí comecei a folhear. Ela foi pro quarto das crianças. Opa! Aí tem a televisão no meu quarto, que tem o YouTube lá, né? Então eu estou lá nos profetas procurando. Cochilei umas 3 vezes. 6 horas eu acordei, pastor. Falei para minha mulher, vou para casa de recuperação, porque eu não consigo meditar aqui. A culpa é da casa. A casa não deixa eu meditar. Queridos, não fugindo do texto, tudo que Deus me prometeu, Ele fez. Eu estava naquela casa e quis uma esposa, Ele deu. Eu estava naquela casa, sonhei com uma criança, pensei que era neto dos outros filhos. Não, a minha filha. Minha filha é minha razão, é a razão da minha esposa. E esses dias eu ainda abri a boca, quase que eu apanho, brincando com ela. Eu falei, se não fosse nossa filha, não sei nem se nós estaríamos juntos. Eu falei, então você não me ama? Eu falei, lógico que eu te amo. Mas você é chata. Eu falei, você é chata. Minha mulher não é chata, ela quer tudo certo, irmão. Eu ainda quero deixar roupa em qualquer lugar, toalha em cima da cama. Eu quero comer na cama e deixar aquele farelo, sabe? Para ver se os ratos vêm. Ela falou, Marcos, ó, para com isso. Eu falei, mas é gostoso. É gostoso comer na cama assistindo televisão. Nossa, meu Deus, ficou legal. Mas até ela me chama para a mesa. Eu tirei foto dela, até postei esses dias, ela deitada também na cama. Somos muito parecidos, eu e ela. Até nos defeitos, pastor. Mas Deus está falando. Ela é pastora. Pensa um dia, nós dois conversando e falando sobre fruto. Aí esses dias ela postou, ela gravou um videozinho. Ela está com vergonha agora, entrou naquele processo. Ficou muito tempo parada. Agora, quando ela põe a cara, ela não se sente muito bem. Irmão, vai, eu vou fazer o que Deus mandou fazer. Eu vou falar para vocês. Sabia que no meio evangélico tem um povinho invejoso, um povo que critica você e não quer você na internet, não quer você bem, não quer você louvando, não quer você pregando, e às vezes é da mesma igreja. Sabe o que você tem que fazer? Ter intimidade com Deus. Porque quem tem intimidade com Deus, meu irmão, você e Deus é mais lindo. Se você quiser falar dos velhos, dos profetas do Antigo Testamento, você precisa ler. E se o pastor começar aqui a interrogar, quantos de vocês, quantos livros da Bíblia já leram? Quantos estudos bíblicos fizeram? Aí passa 10 anos, vem um pregador, fala alguma coisa, nós nos achamos no direito de julgar, sem ter conhecimento. E eu vou dizer que muito mais do que estudar, muito mais do que ter no coração, é ter nas atitudes diárias
Eu parei. Minha esposa está assistindo. Eu parei. Eu acordava, irmã, e falava para ela: Pai do Senhor, irmã. Pai do Senhor, bonitinho, olha que lindo. Olha os dois irmãos casados e dando Pai do Senhor para o outro. Depois um acordava primeiro, o outro no outro. Você já foi comprar o pão? Você vai não sei aonde? Você já fez não sei o quê? O paz do Senhor já não era prioridade. O Senhor deixou de ser prioridade. Eita, meu Deus. Igreja, Deus não aceita, você já ouviu isso? Não aceita outro lugar a não ser dele, de Deus. Aleluia. Aonde você leu que Deus é servo? Eu nunca li que Deus é servo, mas é o que mais serve. Ele continua servindo a sua obra. Ele me serve quando eu estou com problemas. Ele serviu ao profeta, o profeta serviu a viúva serviu aos filhos. Então eu fico pensando comigo, quem é que tem que servir quem? E como que eu aprendo a ser um bom servo? Obedecendo. Aleluia, Jesus. Eu gosto de pregador que grita, eu gosto, tem dias que eu grito. Hoje eu não estou para grito, eu queria gritar hoje. Vai dando glória, igreja, dá glória! Aleluia. Mas hoje eu não estou assim. Acho que tem dia que não é. O irmão falou bem. Alguns vão cumprir, vão dizimar de tudo que se ganha. Outros não. Alguns vão ofertar. Porque quando se fala de oferta, eu gosto muito da passagem da viúva. Então Deus não está pedindo muito. É aquilo que eu tenho para dar. É o meu coração. A viúva deu o coração dela. Sabe? Por quê? Porque ela deu tudo que ela tinha. Nós nos rendemos. Achamos que vai faltar. Nossa fé é provada todos os dias. Então, para falar desse texto, precisamos entender isso. Que a viúva não questionou. Aleluia, Jesus. A outra viúva também não questionou. Vou fazer um bolo aqui, vamos comer e vamos morrer. As pessoas que foram abençoadas não questionaram. Mas eu e você questionamos. Está fácil hoje estar na igreja, nesse frio? Prefere a cruz do Calvário? Pensa nisso. Prefere? Uns peguinhos na mão, uns espinhos na cabeça, né? Umas chicotadinhas nas costas, né? Então, hoje eu só tenho que enfrentar o frio. E tem países aí que não se pode pregar, tem países que não se pode louvar, mas você pode não louva, você pode não prega. Eu acredito que Deus vai nos cobrar muito mais o bem que não fizemos e poderíamos do que o mal que nós fizemos. A gente foca muito no pecado, sem saber ao certo o que é pecado. Porque a Bíblia diz que aquele que sabe fazer o bem e não faz, peca. Qual é o bem que eu posso deixar de fazer para Deus? Aquilo que Ele pediu. Vinde a mim. Se eu não vou, eu peco. E se eu vou, Ele me prepara e Ele me envia. Ide e pregai. Mas se eu não venho, ô irmão, mas eu venho. Como que você vem? É, meu Senhor. Às vezes parece meio contraditório. Os meninos já viram lá. Eu falo da casa de recuperação, falando, eu não queria estar aqui, irmão. Talvez eu não queria estar aqui, irmão. Mas para que esse Deus do profeta e da viúva também me sirva em dias, em tempos difíceis, e além disso, Ele me promete na sua palavra me salvar do inferno. Não é salvar de uma dívida. Glória, Senhor. Podem cortar minha luz. Uma hora eu pago e eles religam. Só não podem me cortar do céu. Não tem como me religar. Porque quem corta do céu é aquele que ninguém pode. Não é o diabo. É nosso do nosso pecado. Mas é com a ordenança de Deus. Ele vai vir e vai dizer para muitos homens que pregam melhor do que eu e melhor que você. Porque a Bíblia diz que esses homens vão dizer: mas eu preguei, mas eu curei,
vai dizer: aparta-te de mim, maldito. Ou seja, o poder está no nome dele. É capaz de um falso profeta curar? Sim, porque o poder não está no profeta, está na palavra de Deus. O poder é de Deus, e Deus tem vínculo com aquele que necessita. Meu Jesus. Eu já ouvi tantas pregações dizer que você não tem que se desculpar. Por isso eu não me importo quando eu prego mal ou prego bem. Eu só quero que você entenda aquilo que eu entendi. Ainda há muitos mendigos que a gente não fala. Há muitos noias que a gente não fala. Precisa acontecer na nossa casa, na nossa família. A gente ainda é preconceituoso. Senhor, hoje eu vou lá naquele porão onde os drogados ficam. Eu vou pregar. Eu vou com a minha igreja. Eu vou pedir ordem para o meu pastor. Primeiro, cobertura. Se o pastor dizer não, não vai não. É bom. Deixa outro dia nós vamos. Mas pastor, meu coração está queimando. Desse jeito. Eu fui trabalhar antes de ontem. Eu passo. Pode olhar lá que eu passo por um beco. Eu posso ir no beco. Todo dia eu passo, vou trabalhar. Fora. Só que esse dia eu não pude tirar foto. Estava com um fio, como daqui lá fora. Fio desse de cobre. Estavam cortando 3 usuários de drogas. E chegou uma menininha magrinha e se agachou. E quando eu tinha que passar por ali, eu falei: bom dia, rapaziada. Ou bom dia, senhor. O senhor tem hora aí? Eu lembro exatamente 6h10 da manhã. E eles estavam cortando aquele cobre. Hoje eu passei pelo mesmo beco, está lá só aquela capa. Como ex-nóia, posso dizer para vocês, eles tiveram um bom dia. Não faltou dinheiro. Mas eu fui perturbado por serviço. Em saber que meus irmãos estão cortando fio, correndo risco de morrer eletrocutado, correndo risco da polícia chegar ali e apanhar todo mundo. E eu vi aquela menina tão magrinha. Mas eu vi muita coisa. Então, não sou um grande orador, mas eu tenho orado. Quando eu acordo, às vezes para ir ao banheiro, quando eu acordo forçadamente pelo Espírito Santo, eu oro e eu lembro que naquele momento alguém estava fora. Então, igreja, eu não posso me preocupar tanto se a minha, é como que fala, exegese, né? Exegese. Entendeu? Se a minha, tem outro nome lá que eu acho interessante. É como que é? Hermenêutica. Se não está muito bom. Sabe por quê? Eu vi o testemunho de um irmão que caiu dos Gideões. E ele falou que já pregou depois de cheirar cocaína. E muita gente glorificou. E só sapatearam no reteté. Ninguém detectou o estado do homem. Mas pode errar alguém falando um problema aqui, né? Pode detectar, não sabe nem falar. Pode detectar alguém mal vestido. Pode detectar alguém com um dente podre. Pode detectar essas coisas. Sabe o que é isso? Falta de buscar a Deus. Precisamos perceber isso. Uma pastora, uma bispa, quer dizer, disse assim para minha esposa e para mim: para de postar sua filha. Para de ficar expondo. Por um lado, na hora eu já tive discernimento. É verdade, aí eu digo para minha esposa: cuidado da roupa que você põe nela, cuidado da forma, mas nós temos que mostrar para o mundo o que Jesus faz, que nós como cristãos e família somos felizes, porque eles estão postando, dançando, dancinha para lá, dancinha para cá, com roupas sensuais, estão postando piadinhas. Falando em piada, tem até uma aí que para ser preso, sei lá como é que estava. Fazia stand-up, assim, stand-up comedy. Não estou contando piada,
Estou falando de um Deus que está para voltar. Estou falando de um Deus que hoje quer salvar, mas quando voltar, vai condenar. E eu quero sair fora dessa condenação. Igreja, eu vou te pedir um favor. Toda vez que alguém falar para você, abra a Bíblia em tal lugar, não abra só na igreja. Para com isso. Não mete o louco em Deus, porque não tem jeito. Ele sabe o quanto tempo nós tiramos de leitura em casa. E dizemos que é por causa do trabalho. E dizemos que é por causa dos filhos. E dizemos isso, dizemos aquilo. Só que quando lhe foi proposto nos salvar, ele não hesitou. Ele veio. E quando ele disse, Pai, se possível, encontro do jeito, se possível, afasta de mim esse cálice. Deus disse, não. E ele não hesitou em continuar. Eu posso dizer para você, sabe por quê? Vai ter muito crente no inferno e a ira de Deus vai cair sobre o seu povo, mais do que quem vai estar lá fora. Porque a gente ouve. A gente rejeita na cara dura. Aleluia. Sabe o que eu quero? Eu quero ser como Eliseu. Talvez eu quero um pouquinho do que tinha Elias. Eu gosto muito do novo. Eu queria um pouquinho de Paulo, mas eu também queria um pouquinho de João. Mas sabe o que o Espírito Santo de Deus fala? Vai orar. Vai orar mais. Para com essa oração para pagar contas. Para com essa oração pela família somente. Ora pelas prostitutas que estão se deitando com tanta gente, mesmo tendo os filhos. Ora pelos aidéticos, pelos homossexuais. Ora pelos bandidos, pelos traficantes. Ora pelos nadadores. Ora pelos que têm desvio de conduta sexual. Porque você está vendo pedófilos. Ora por eles, não com ódio, mas a fim de que eles conheçam Jesus, que transforma. Não transformou só água em vinho. Ele transformou a vida de muitos. Então, em nome de Jesus, igreja. Em nome de Jesus. Quando falaram assim, olha, o pregador que pregou foi uma bênção, eu me alegrei. E sabe o que eu falei para Deus aí? Senhor, que eu seja uma bênção também. Aleluia. Mas que eu não faça a minha vontade. O Oswaldo me mandou um recado no WhatsApp. Eu nem abri a foto. Mandei um outro para ele dizendo quem é. Quando eu vi a foto, eu falei, você entendeu quando a gente é desatencioso? No grupo da família, alguém surpreenda. No grupo da igreja, alguém surpreenda. Lança uma palavra, lança duas, lança três. Diz que teve um sonho revelativo. Se é que teve. E se não teve, vamos começar a perguntar. Esses dias eu repreendi minha mulher. Minha mulher vive sonhando. Mas para que você tem tanto sonho, pelo amor de Deus, eu estou cansado de tanto sonho. E os sonhos acontecem. Ela falou, mas Marcos, é um alerta de Deus. Eu sonhei com você. E eu ando na rua. Não sei se eu falei aqui ou na casa de recuperação. Esses dias eu quase que brigo com um rapaz ali, perto do trem, na entrada. Porque os dois queriam acertar. Entrar para acertar. E o povo que tem que sair? Olha os dois aqui, ó. O pastor Marcos. Depois que eu me dei conta. Gente, sou convertido, sou pastor. Quem é aquele cara? Aquela é a ovelha que eu deveria tratar com amor. Já estava quase top. Não, sabe por quê? Estou cansado, pastor. Eu queria vir sentado e naquele banco que vem de frente, tá? Eu não gosto de andar de costas, não. Percebi que o velho homem está bem.
meu pastor Rui esses dias. Estou passando por um problema familiar, me provocando demais. E eu perdendo a estribeira, uma palavra, tranquilo. Ele falou: Marcos, você é espiritual, leva para o nível. Leva para outro nível. Nível? Mas aí quando eu entendi, pastor simples assim, não falou 10 versículos bíblicos, só falou para mim levar para o nível espiritual. Ora. Aleluia. Pense nisso, tá, igreja? E eu preciso falar essa verdade, porque parece que só eu erro, parece que só eu peco. Não, todos nós estamos sujeitos. Então, para terminar, eu quero deixar para a igreja o seguinte: aquela viúva confiou. E ela não foi perguntar para a gente do mundo, foi para o profeta. E o profeta tem história. Até na igreja, não é para todo mundo que tem que ficar contando as coisas. Tem o seu profeta, tem o seu pastor. Depois que o negócio se alastra, não adianta trazer mais. Que aí já tornou calmo. Entendeu, igreja? E uma coisa que eu aprendi na casa de recuperação, que todos os pastores falam, que os cultos de lá é avivado. Irmão, sabe por quê? Porque vocês não estão lá no dia a dia. Mas sabe por que é avivado? Eles estão sedentos. A gente não aguenta mais. A gente perdeu família. A gente perdeu casa. A gente perdeu esposa. Alguns perderam filho. Teve um lá que falou que estava na casa. Quando voltou, nem casa tinha mais. Em casa tinha. Pastor, não tem mais. Agora eu vou ver se eu vou dar um benefício aqui. Vou falar para o Piquet. E vou juntar um benefício para me alugar uma casa para não sei o que e tal. Eu falei para ele: mas você tem consciência que foi você que destruiu? Não, eu sei. Mas eu estou vendo agora o progresso, pastor. Como é que eu faço quando eu sair daqui? Você tem noção disso, igreja? Então ore pela casa de Deus. Ore por nós. Aleluia. Deus vai usar essas coisas loucas para confundir as sábias. Deus vai usar as coisas que não são para confundir as que são. E as coisas vis e desprezíveis. Talvez muitos vão olhar para mim e falar: não gosto do jeito que você prega. Eu só tenho a dizer para ele: mas Deus me purifica todo dia. Não gosto do jeito que você fala, mas a minha casa está em ordem. Esses dias a minha mulher falou uma coisa surpreendente. Marcos, depois de Deus, você é a pessoa que eu mais amo nessa vida. Aleluia. Sabe o que é isso, igreja? Só para quem foi odiado, só para quem foi desprezado, só para quem teve copo com água negado na rua, só para quem estava apertado para usar o banheiro. O cara acabou de sair do banheiro, o dono do bar falou: está quebrado. Só debaixo da ponte. O banheiro que tem debaixo da ponte nunca se quebra. Aí eu digo para você, igreja, sabe o que é isso? Ser humano. Sabe o que eu sou? Ser humano. Sabe o que você é? Ser humano. A única diferença entre um ser humano e outro é Jesus. Aleluia. Quem serve e quem não serve. Se põe de pé, deixa eu fazer uma oração antes de passar para o pastor. E aplauda ao Senhor em nome de Jesus. Vem. Glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Ora pela minha família, pela minha casa. Tá? Eu tenho algumas coisas que eu quero muito nessa vida, e é terminar minha vida na presença de Deus. E ver minha família também toda na presença de Deus. Eu tenho que dar um testemunho rápido e breve. Minha filha está na França. Minha filha brigou comigo, falou um bocado, falou mal de mim para minha ex-mulher. Juntaram-se. Aí a ex veio e fala para mim: a tua filha não gosta de você, tua filha é isso, tua filha é aquilo. Minha filha me ligou ontem, chorando, dizendo: pai, me perdoa. Glória a Deus. Aleluia. Eu pensei até em te matar. Eu falei: não, filha, eu não tenho que te perdoar, mas só te amo.
Sabe o que é isso? Deus trabalhando. Aleluia, até glórias a na Deus. França. Aleluia. Não precisei fazer nada. Feche seus olhos. Querido Deus e eterno Pai, nós agradecemos a Deus, porque o Senhor tem sido conosco. Até aqui nos ajudou o Senhor. Pai querido Deus Santo, que essa palavra, Pai, possa brotar, possa germinar em nossos corações. Senhor, usa cada homem aqui, cada mulher, cada criança, da maneira que te agrada. Senhor, nós sabemos que o teu poder não se limita à nossa fraqueza. O teu poder não se limita à nossa fraqueza. Por isso, meu Deus e meu Pai, usa jovens, usa novos, usa crianças. Pai, alcança a nossa família, alcança a nossa casa, alcança o nosso trabalho, alcança as escolas, alcança, Pai querido Deus Santo, morador de rua, alcança as casas de recuperações, alcança, Pai querido Deus Santo, Pai, os presídios masculinos, femininos, alcança, Pai querido Deus Santo, a casa de idosos, alcança, Pai querido Deus Santo, os países que estão afastados, alcança, Pai querido Deus Santo, os países que estão em guerras, alcança, Pai querido Deus Santo, o coração do homem. Sabemos que a tua vida está próxima, por isso, Pai querido Deus Santo, nos reconheça como teus filhos, nos aceita como teus servos, para que no dia da tua vida, Pai, nós sejamos, Pai querido, chamados de benditos de Deus, benditos de Deus Pai, benditos do Deus Altíssimo. Por isso, Pai querido Deus Santo, nós já te agradecemos, Pai, cremos que como igreja nós recebemos, por isso nós oramos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, e a igreja diga amém, e graças a Deus. Aplausos, Senhor. Aleluia. Vem, igreja. Glória a Deus. Isso aí, beba água aí. Aleluia. Irmãos, no frio a gente sai daqui para aqui, mas isso é coisa que é Deus. No frio a gente não bebe água. Amém ou amém? Amém. E é aí que a gente precisa beber. Amém? No nome de Jesus. Para se hidratar. O frio não dá vontade, pastor. Mas aí depois a gente fica aí nos médicos, mulheres com infecção na urina, homens, pedra no rim. Então bebam água no nome de Jesus. E principalmente, beba da água da vida, que é muito melhor. Amém? Glória a Deus pela vida do nosso pastor Marcos, irmãos da Casa de Recuperação. Irmãos, mais um culto abençoado. Amém? Pastor Marcos tem uma maneira dele, não é? Ele exorta, também alegra e no final testemunha. É aquele pastor 3 em 1, é ou não é? Ele exorta, depois ele passa a mão, depois ele conta um testemunho, mas tudo isso para a glória de Deus, para abençoar a minha e a sua vida. Amém, irmãos? Não fica se olhando, eu queria uma palavra que Jesus, amanhã seria o dia da minha vitória, amanhã seria o dia que eu encontrar a mulher mais linda do Brasil para ficar andando. Você precisa se encontrar a cada dia com Jesus. É Jesus. Aleluia. Deus é melhor do que tudo, de todas as outras coisas, irmãos. Eu lembro de um pastor lá em Ferraz Vasconcelos. Ele jovem e tinha uma namorada bonita, e a namorada queria tirar ele da igreja. E aí, certo dia ela chegou e colocou ele sobre a parede, dizendo assim: olha, ou eu ou Jesus. E virou a carinha assim, que mulher, quando ela faz, né? E ficou ali com o pé assim, ó. Com 5 segundos eu tenho certeza que ele vai estar com um dos meus pés abraçando e falando: é você. Aí passou 5 segundos, 10, ela falou: ele está fazendo o jogo todo, mas eu sei que está aqui, vai estar de joelho. Quer ver? Quando ela abriu o olho, ele estava longe. Preferiu Jesus. Glória a Deus, aleluia. Cadê minha esposa? Oh, glória, glória. E ela quis ficar lá atrás. Eu falo para ela assim: se um dia eu me revoltar e dizer para você assim: olha, ou eu ou Jesus, pode assinar e não
cartório e me levar lá e falar: assina aqui, ó, porque eu vou ficar com Jesus. E eu falo a mesma coisa. Aleluia. Porque nós sabemos da onde nós viemos. Você sabe de onde Deus te tirou, e você vai ficar ainda querendo alguma coisa com esse mundo. Não queira Jesus. Sabe por quê, irmão? Você pode viver 100 anos. Quem aqui quer viver 100 anos? Eu quero, só 3, 4. Eita, o povo quer morrer. Fui lá na Bahia, meu tio segue em 86, ele foi para São Paulo. 86 lá no céu, minha tia não escuta, 80 e tantos, e tantas pessoas de 80, de 90 anos, não parece que no Nordeste o povo não morre, não. E aqui, a gente fala: quem quer viver 100 anos? A pessoa está tão frio hoje que ninguém quer viver muito. Próximo culto, pastor, levanta a mão, mas hoje eu estou me segurando aqui para ir embora para casa, que está frio. Aí Jesus disse assim: cuidado, para que o Senhor não venha no inferno. É verdade, Deus, meu Deus. Se vier no inferno. Porque hoje é campanha, Marcos. Se não fosse campanha, tinha. Não é? Mas, irmãos, nós precisamos de Jesus. É verdade. Marcos estava falando sobre Jesus como humano, como homem que foi homem. Eu lembrei de uma frase para a gente terminar, que eu escutei há muito tempo atrás. Ele diz assim: Jesus, ele veio como ser humano, não é? Um ser humano. Amém ou não amém? Amém. Ou ele é um fantasma? É um fantasma! Não sou eu, pode vir. Jesus veio como ser humano para ensinar o ser humano a ser humano. E a humanidade está perdida. Meu Né? Deus. Se não for a igreja, se não for você, se não for através das suas orações, se não for através do encher você como vaso, irmãos, o mundo já tinha. Mas graças a Deus, Ele tem a igreja que é eu, é você sobre a terra. Amém? Então continua se enchendo, se enchendo, se enchendo. Pastor, mas quando chega na tampa, continua mais ainda. Porque Jesus disse assim para a mulher samaritana: da água que eu te der, dentro do teu interior, fluirá rios de águas vivas. Então tem que fluir, tem que transbordar. Não pode ter aquele momento: eu estou cheio, fui para a igreja quarta, sexta eu não vou não, porque eu fui quarta, estou cheio. Não, você tem que estar todos os dias aos pés do Senhor. Sabe por quê? Senão o seu homem natural, ele toma controle. E aí ele te leva para lugares bem longe de Cristo. Bem? Então quem é vaso aqui que vai transbordar? Aleluia! Bem? Glória a Jesus. Vamos orar encerrando. Pai, obrigado, porque mais uma vez o Senhor surpreende a tua igreja. Mais uma vez o Senhor mostra o caminho. Mais uma vez o Senhor mostra que o Senhor é a verdade. E nós não queremos nos afastar de ti, Jesus. Assim como Pedro disse: para onde eu irei? Se só o Senhor tem palavras de vida eterna. O que nós queremos é isso, Senhor. Por isso, cuida das nossas vidas. Não nos deixe tomar controle. Nós queremos ser cheios do Teu Espírito para mostrar para o mundo a Tua graça, a Tua bondade, o Teu amor. Por isso, continua derramando, assim como aquelas vasilhas, Senhor, que vinham uma após outra e eram cheias. Assim vidas serão cheias do Senhor, uma após a outra, para que a cada dia a Tua glória seja manifesta sobre o Teu povo, sobre a Tua igreja. Abençoa cada vida, Pai. Abençoa cada homem, cada mulher, cada jovem que está neste lugar. Eles têm a melhor semana da vida deles. Eles terão a melhor quinta-feira da vida deles. Não porque eles terão, Pai querido, uma herança física, mas porque eles têm a melhor herança, a herança eterna que o Senhor na cruz
nós pedimos a tua bênção seja sobre as nossas vidas, no nome de Jesus. Amém.